Bom, hoje vamos voltar a falar sobre a evolução da alma para alertar a todos qual seria o caminho. Entenda bem, só existem dois caminhos nessa vida. Ou você vive dando valor ao ego, que quando você morrer continua preso a ele, ou você vive atento que a vida da alma é eterna, para que durante a vida você dê valor à alma, para que quando a morte chegue, você não fique preso ao ego para demorar muito na evolução. Vou explicar melhor, veja só. Alguém volta para dizer como é que é? Não. Eles não voltam, tirando o pessoal do catimbó que voltava e viraram santo por causa disso, e acabou acabando porque não era para criar santo, mas sim para mostrar que existia espiritualidade. O pessoal não volta para detalhar coisa, porque não é permitido. Inclusive, as cartas psicografadas são sempre meio poéticas, ficam sempre de forma mais sublinear e não descaradamente o que tem que ser dito, porque não pode ser dito, porque os próprios mentores não deixam quem escreve a carta escrever tudo o que queira. Mas dá para perceber perfeitamente que, como a vida é eterna, eu já fiz um vídeo sobre isso, a vida começa quando você se prepara para ela e nasce, porque todas as suas dificuldades que você vai encontrar, você as escolheu antes de vir e se preparou para elas. É dito pela espiritualidade que quando você imagina que vai acontecer alguma coisa, não é que algum anjo de guarda está te alertando, ó, vai acontecer alguma coisa, não é que você se lembra que você pediu por essa dificuldade no caminho da vida, porque essa dificuldade iria te chamar a atenção para a finalidade que é evoluir. Aquele medo de morrer antes da hora e ficar com medo do julgamento da sua própria consciência, te alerta para que você entre nos trilhos novamente, caso você esteja descambando. Então, no destino aparecem vários degraus, onde você tropeça para voltar ao caminho. Mas vamos lá. Então, quando o início da vida é quando você se prepara e nasce, não acaba a vida quando você morre, mas sim quando você consegue voltar às colônias para dar continuidade à vida. E nesse intervalo, de acordo com a vida que você teve e o julgamento da sua própria consciência, você perde muito tempo no tal do umbral. Então, das duas, uma. Ou você vive a vida preocupado com o que vem pós-morte, para que o tempo de umbral seja curto e você consiga voltar às colônias rápidas e evoluir, porque você conseguiu resgatar aquilo que você se propôs na vida, ou você se dá aos gostos do ego, que é a sua aprovação, que foi escolhida por você através do mapa do nascimento do teu corpo, e o ego fica reclamando, fica desgostando, fica brigando com um parente tal, com um amor tal, com um filho tal, com a mãe tal. Tu morre e fica com a consciência pesada, a consciência te joga para o umbral. Se no meio do caminho você tem um resgate de vícios, se você tem um resgate que você se matou, e nessa vida você corre o risco de morrer para dar valor à vida, sabe? O véu do esquecimento, estou falando um bando de coisa, pode parecer confuso, veja quantas vezes quiser, para ver se entende tudo que eu queira falar. O véu do esquecimento é uma maravilha, porque faz você esquecer do que não prestou no passado, mas está lá na tua consciência o que prestou. E o que prestou tem base no que não prestou. Então não tem, embora você não lembre que matou fulano de tal, que assassinou de não sei o quê, que roubou não sei o que lá, você sabe que isso não presta. Por quê? Porque a tua consciência diz que aquilo não presta. Mas a tua consciência fala porque alguém te disse? Ou porque você viveu
e percebeu o erro. Então, se em vida te deram um ego que te leva a vários resgates, a várias provas, às várias dificuldades, às várias tentações, tudo isso escolhido por você, intuído pelo mapa do nascimento do teu corpo. Então, repito, se você está dentro de um corpo que tem personalidade própria e ela é muito forte, é a maçã do paraíso, ou você se embriaga com as vontades da sabedoria do bem e do mal que o ego determina, ou você, pela alma, usa do livre-arbítrio para se preparar para o pós-morte. A vida é eterna. Como a vida é eterna, e os mentores falam que o tempo está a nosso favor, porque é eterno, você tem que escolher uma tartaruga manca ou uma lebre. Se você deixar o ego reclamar, porque ele foi feito para isso, de A, B, C e de você mesmo, se você deixar o ego se martirizar nos próprios transtornos que o mapa lhe deu porque você escolheu, se você não viver porque está tomando tarja preta, ficando dopado porque o médico disse que você é uma demente e não viveu e não se resgatou, o que vai acontecer quando tu morrer? Tu continua presa às dificuldades que o ego estava dando valor. O ego se ama. O ego ama os seus transtornos, ama as suas intrigas, ama as suas brigas, ama, sabe? O ateu, aquele que diz não acreditar no Deus, mas que quando o negócio fica ruim para o lado dele, ele fala, ai meu Deus. É criado uma personalidade com muita desconfiança, porque o Saturno dele está mal aspectado. Criado por quem? Por Deus. E ele escolheu essa vida, porque era um resgate. Sabe? Chico Xavier, Dr. Fritz, eles contam um monte de história que mostra que só tem valor porque a vida é eterna. Fulano de tal chegou para o Chico falando que o filho dele nasceu com um problema que não conseguia andar. E que ele estava com uma doença que ia perder os braços. Que horror, que tragédia. Aí Chico fala, ah, meu filho, seu filho se matou em 7 vidas passadas. Nessa, se Deus quiser, se Deus quiser, como ele não tem braço nem perna, ele não vai conseguir se matar, porque ele, mesmo não tendo perna, ele já está se arrastando para cair num abismo que tem na casa dele. Então, se ele morrer por morte natural ou qualquer outra, o véu do esquecimento apaga o erro dele ter se matado 7 vezes na vida anterior. O véu do esquecimento é maravilhoso? O véu do esquecimento é maravilhoso, mas deixa no meio do caminho um tipo de lembrança que mostra que o certo é o certo e não o errado, mostra. Um outro caso, chegou lá um doutor famoso, rico, poderoso, que tem uma filha que é muda. Ele, com o poder, com o dinheiro dele, levou a todos os especialistas e nenhum especialista falou o motivo da filha dele ser muda, porque não tem problema algum. Aí chegou lá o Dr. Fritz. O Dr. Fritz faz um bando de milagre. O que o Dr. Fritz falou? Olha, você, em vida passada, era noivo dessa aí. E deixou ela no altar para fugir com outra. E ela se suicidou cortando a garganta. Ela volta agora, com a sua ajuda, para se resgatar, passando uma vida muda porque cortou a garganta. Tragédia, tragédia, aos olhos do ego.
aos olhos da possibilidade dela ter o resgate para dar fim a esse tipo de lembrança através do véu do esquecimento, é perfeito. Perfeito se você imaginar que a vida é eterna. Agora, se você falar, ai, eu estou morrendo de medo de morrer. Está morrendo de medo de morrer porque sabe que é mal. E está com medo do juízo. Existe um monte de casos que voltam a nos alertar dessas tragédias. Outra que eu já comentei em outros vídeos, o tal sujeito que estava incitando o povo a apedrejar a mulher, que Jesus falou, jogue a primeira pedra que tiver sem pecado. O cara ficou revoltado com Jesus, porque ele queria apedrejar a mulher. E correu atrás de prejudicar Jesus em vida, depois daquele episódio. Ele está 2000 anos em cima do monte, no umbral, se remoendo, porque é um idiota. Porque foi um idiota. Tem problema ele perder 2000 anos de vida? Não, a vida é eterna. Uma hora ele vai se levantar. Vira e mexe eu falo, não pense que o bem vai vir lutar contra o mal. Não, o bem pode lhe ajudar a que o mal não te alcance, mas o bem espera que o mal se torne bem. Todo mundo tem livre-arbítrio. Quer ser mal até quando? Quer se prejudicar até quando? Problema teu. O dia que você quiser se perdoar, o dia que você quiser pedir perdão, o dia que você quiser entrar na escola da vida, da bondade, do amor e ter empatia aos seus semelhantes, você crescerá. Então o bem não luta contra o mal. Agora, nós aqui na Terra estamos nessa vida dividida entre o bem e o mal. Se você for íntegro, o pensamento da espiritualidade má não vai intuir na sua cabeça. Agora, se você for mal, eles vão se sentir à vontade de entrar nos seus pensamentos e piorar uma possível situação. Se você for íntegro e se preocupar com isso, a intuição que seu anjo de guarda pode lhe dar vai ficar mais plena. Você escolhe em vida o lado que quer dar valor para se afinar com a intuição. Uns têm muito, porque o corpo recebeu um mapa que uma lua criou essa situação. Outros têm pouco, mas todos têm. Então, se você for íntegro, a espiritualidade positiva chegará a você. Se você for mal menos ou ruim, o que é negativo vai chegar a você. E o que era para você ser pouco ruim, porque você se preparou em vida, escolheu pais bondosos para que pudessem te ajudar, te dar exemplo. Você sabe que não presta muito, mas recebeu informação, recebeu um encaminhamento, recebeu uma família que pudesse te dar um tipo de exemplo, e tu escolhe. Livre-arbítrio, tu escolhe estar ao lado do bem para receber intuição positiva ou estar ao lado daqueles que estão parados ou caídos para ficar ainda pior. A espiritualidade diz que ninguém regride, entre aspas. Se você escolher regredir, o livre-arbítrio te permitiu regredir. Então vamos lá, dando fim no vídeo. A vida é eterna da alma. A vida do ego é curta e continua no umbral se você se apegar à matéria. Se você em vida se ficar preocupado em subjugar o ego, em tirar o valor do ego, de lutar contra a negatividade que o ego foi preparada para lhe pôr à prova, você vai viver pela alma. A morte chegando, você vai ser socorrido com mais facilidade. Agora, se você for materialista, se você for encrenqueiro,
se você maltratar um monte de gente, ficar com culpas, se você ficar na arrogância, se você arrumar vícios, você vai ser socorrido? Nem que se eles quisessem vir te socorrer, você os enxergaria. Porque você ainda está denso e não consegue ver a dimensão da espiritualidade que poderia lhe socorrer. Então tu vai para o umbral. Quando você fica meio perdido aqui na Terra, a própria espiritualidade positiva te joga no umbral. Para ver se lá, depois de algum tempo, que o tempo é uma das dimensões. Na Terra só tem 3 dimensões. Na 5ª dimensão, na 6ª, na 7ª dimensão, uma dessas dimensões é o tempo. Sabe? Quanto tempo a pessoa ficou no umbral? Já falei isso em outros vídeos. Não se sabe. Porque naquela dimensão, o tempo é uma das dimensões. 1 segundo pode parecer 10 anos. Como é que a espiritualidade mais positiva conhece o futuro? O que vai acontecer? Porque o tempo é uma das dimensões que eles dominam. Nos cabe saber como? Não. A gente não consegue enxergar nem a espiritualidade. A gente só consegue enxergar as 7 cores do arco-íris. Segundo Chico Xavier, por uma coincidência, a gente vai enxergar em TV a espiritualidade. Diz que quando a gente morre, passa para lembrar de tudo que a gente fez, de errado, inclusive, aparece várias TVs mostrando o passado. Se você pegar, já falei isso em outro vídeo, se você pegar o teu controle remoto da TV e apertar, você não vê nada. Agora, se você filmar com o celular, você apertando, vai aparecer no filme do celular que capta outras ondas de cor, uma luzinha vermelha. Então, de repente, vai aparecer uma televisão que vai ver a espiritualidade. Tem uns videozinhos, não sei se é mentira, que tem percebe o movimento, um carro desses cheio de tecnologia, percebendo o movimento perto do muro do cemitério, parece um bando de fantasma. Dá para acreditar que é negócio? Eu não acredito. Mas que pode acontecer um dia disso aparecer? Pode. Por quê? Porque eles estão lá. Estão lá por quê? Porque tem livre-arbítrio. Deus não luta contra o mal. Deus protege aqueles que procuram evolução na medida da vontade da própria pessoa. Eu quero ser boa. A bondade espiritual vai estar perto. Eu quero ser ruim. O ruim vai te chegar. Então, viva pela alma. Olhe o seu mapa, identifique o seu ego, perceba o que você tem a subjugar. Tenho intriga com um parente tal, tenho intriga com meu cônjuge tal, tenho intriga com o meu filho tal. Pelo amor de Deus, tem que ter amor. Amor sem escolher a quem. Até pelos seus desafetos. Você não tem que ficar babando o ovo de um inimigo, de um traíra. Mas não tem que ficar falando mal dele, nem tratando mal. Eu estou rindo porque eu fico lembrando dos que me fizeram mal. Mas eu tento, mesmo com vontade de matar, eu tento não fazer. E muitas vezes consigo, às vezes não. De repente eu peço desculpa para mim mesmo. Fazer o quê? Temos que nos preparar para a hora da morte para ver se seremos recolhidos rápido pelas colônias. Essa é a mensagem de hoje. Gostou, dá o like. Não gostou, joga pedra, faz seu comentário, faz sua pergunta. Estou aqui para servir vocês. Ok? Abraço.